Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que vibra positividade e nos faz cada vez mais crescer, cada vez mais entender, compreender, que eu acho que essa é uma meta fantástica para qualquer ser humano. Principalmente quando você reencarna num corpo masculino. Hoje, masculinidade na visão espírita. Gente, Allan Kardec, em seu trabalho de codificação dos livros sobre os princípios fundamentais do Espiritismo, ele deixa claro que a doutrina espírita está em constante evolução. Então, dentre todos os livros escritos por Kardec, a Gênese, ela oferece um panorama bem aprofundado, assim, de como a ciência pode contribuir com a evolução da doutrina. E isso devido ser diferente de outras religiões e doutrinas, né? Por quê? Porque no Espiritismo a ciência não é encarada como inimiga, é uma parceira, é uma amigona do processo de evolução. Então, a partir dessa parceria, dessa fusão de conhecimento da base espírita e da ciência, é que os encarnados vão encontrar as soluções que melhor vão se adequar a cada situação vivida na carne. E isso acontece não através de uma intervenção divina, mas sim através da cooperação que os próprios desafios que são solucionados trazem, fazendo com que os espíritos comecem a exercer seu papel de cocriação na obra de Deus. Isso é muito importante a gente entender. Cocriar, né? Fazer, criar e fazer ao mesmo tempo. Então, além dos desafios citados anteriormente, um desafio atual e foco dessa palestra de hoje é a mudança cultural, que vem se desdobrando prioritariamente no último século. Mudança cultural gerando um crescimento de movimentos sociais, e isso se iniciou com uma modificação de responsabilidade, de apresentação e comportamento dos indivíduos encarnados. Gente, se você começar a pegar no último século, nós tivemos o quê? Nós tivemos vários pontos a serem reconsiderados. A posição da mulher na sociedade, a aceitação do diverso, os direitos da mulher no trabalho, o direito da mulher de votar. Olha, eu estou falando só da mulher por enquanto, né? Que interessante. Se eu não falo da mulher, eu falo dos LGBTs, não é isso? E aí? E o homem? E o masculino? Pois é. Porque aqueles comportamentos que eram normalizados por muitos anos nessa sociedade totalmente, culturalmente machista, hoje são contestados. E aqueles que eram contestados atualmente podem ser normalizados. A mulher tem que ser submissa ao homem. Oi? Não. Isso acontece, a gente tem que contestar. Porque a mulher é um ser, é um indivíduo, é uma essência e tem vida própria. Pelo amor de Deus. Então é assim que a gente vai iniciar nossa crítica ao padrão de masculinidade vigente e sua interseção com o espiritismo. Gente, masculinidade é um conjunto de atributos, tá? Pensamentos, comportamentos e papéis geralmente associados a meninos e homens. Tá, isso aí, esses costumes compõem parte da definição dessa masculinidade. Mas, no entanto, os costumes exigidos dos homens são diferentes se comparados entre povos e gerações durante toda a nossa história como espécie. Por exemplo, você entender, no Antigo Egito, e até hoje eu acho, era comum homens usarem o quê? Maquiagem. Era comum. O faraó era quase uma drag queen de tanta maquiagem no rosto e acessório, né? Se você parar para pensar também, em Esparta,
Lembra do filme 300 de Esparta? Pois é. Em Esparta, a sociedade guerreira era formada de casais de amantes homens, para que incentivassem, como parte do treinamento e da disciplina militar, para se protegerem, para serem vitoriosos. Então, eles lutavam em pares, eles eram formados os casais homens. E tinham que ter afetividade em relacionamento para que pudesse dar certo essa proteção. Uma outra coisa interessantíssima, aqui no Brasil a gente fala que o homem não usa saia. Mas, se você for para a Escócia, isso faz parte da cultura escocesa. A kilt é um tipo de saia. É uma peça de vestimenta masculina. Olha isso. A homem não usa vestido. Vão para em sociedades islâmicas, tá? Vão para a Arábia. Os homens usam aquela vestimenta que parece um vestido. Nas sociedades islâmicas é proibida a ingestão de bebida alcoólica para os homens. Enquanto que nas outras sociedades, aquele que não bebe é considerado mariquinha. Frouxo, porque ele não bebe. Lá vem geração saúde. Ou seja, aquela crítica com um tom de homofobia ou uma marginalização homofóbica dentro desse comentário. Então, se a gente observa a figura masculina na mídia, seja no cinema, na televisão, nos livros ou em todo o meio de cultura popular predominante, a representação do homem se mostra através de estereótipos. É o guerreiro, é o herói, é o cavaleiro, é o milionário, o militar, o inconsequente, o garanhão, o cruel. Então, o que acontece? Isso já é disseminado culturalmente dentro dessas informações. Principalmente hoje que a mídia, em todos os sentidos, da internet, a TV, a rádio, a tudo, ela fica ainda direcionando o homem para esse posicionamento. Até religiões fazem isso. Então é comum notar que os personagens masculinos estão geralmente em locais de poder e também exercendo sua sexualidade de forma ativa e dominante. Eu posso fazer sexo quantas vezes eu quiser. As mulheres e os LGBTs, não. Isso é uma agressão à sociedade. Não é por aí. Exatamente. Sabe por quê? Olha só, esse perfil remonta uma ideia de que os personagens dessas histórias estão somente vinculados a 3 características chaves: provisão, proteção e procriação. E é assim que esses personagens ficcionais, eles se distanciam de um homem real. São mostrados como uma representação que não mostra em nenhum momento a sensação de medo, de insegurança ou de vulnerabilidade que o homem sente. Essa história de o homem não chora, para com isso. O homem tem que chorar, ele tem que se arrepender, ele tem que promover para ele mesmo o entendimento dos seus próprios erros. E para isso tem que ter um arrependimento, tem que ter lágrima, tem que ter dor. Então a realidade da vida é totalmente contrária a essa imagem destrutível. Que atualmente, gente, os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Morrem de forma violenta 10 vezes mais do que as mulheres. Vivem 7 anos menos do que as mulheres. E compõem 95% da população prisional do Brasil. Em outros países, as taxas masculinas de prisão são maiores. Então, isso tudo é consequência de uma cultura imutável que o homem tem que seguir dentro de uma sociedade. Essas são algumas estatísticas mostrando essa disparidade entre o sexo e nossa sociedade. O que nos leva a entender, gente, que a educação dos garotos tem influência primordiais nas consequências futuras, na fase da juventude do homem. Na questão 200, Livro dos Espíritos,
é afirmado que os espíritos não possuem sexo. Ou seja, a cada encarnação, um espírito pode assumir um corpo de sexo biológico diferente, assim como pode repetir. Então não existe mais evoluído ou menos evoluído no estudo da doutrina espírita. As escolhas de características apresentadas numa encarnação estão ligadas diretamente com as provas, expiações ou missões que aquele espírito que está voltando em preparação deverá cumprir enquanto encarnado. Então, dessa forma, costumes sociais estão sendo o quê? Reformulados, a princípio, através das transformações em nossa sociedade. Ou seja, atitudes e discursos que geram resistências, conflitos e, claro, a mudança dos papéis que um homem exerce na vida social. Então, os conflitos são decorrentes da divergência entre o discurso hegemônico vigente e a prática individual de cada ser. Como eu sempre falo, toda mudança gera caos. E após o caos, vem a bonança. É por isso que a gente tem que entender que todas essas questões levantadas não são mimimi. São necessidade. A questão 863 de O Livro dos Espíritos levanta essa indagação. Olha só. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro, e não se acha ele submetido à opinião dos outros quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A resposta: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisesse, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. Devem lançar a culpa ao tolo amor próprio de que vivem cheios e o que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes agradecerá esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Isso explica as várias decisões e atitudes impulsivas que acabam cometendo os espíritos encarnados em corpos masculinos. E também uma busca pela perfeição moral, presente em O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec busca sintetizar, através de questionamentos aos espíritos, onde em certos pontos é entendido que o egoísmo é o centro de toda infelicidade, barreira impeditiva para o alcance dessa busca da perfeição moral no meio masculino. Egoísmo e orgulho. Duas crianças que andam dentro da cabeça daquele homem desde a hora que ele nasce. Qual o meio, então, de destruir-se o egoísmo? Na questão 917, aí ele fala assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria e influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social e sua educação. Gente, a gente tem que entender que não somente o ser é fonte do egoísmo, como também os fatores externos vão contribuir para o desenvolvimento desse comportamento. Quando um bebê nasce e ele é educado pelo pai e pela mãe, a maioria das pessoas viventes no planeta já começam a infiltrar na cabeça daquela criança que para ela ser feliz, ela precisa ter ou ser. Se ela não tiver e não for, se ela não tem matéria, não tem dinheiro, ela não vai ter nada. Isso é já colocando na cabeça da criança. Porque a criança pode crescer sem precisar de ter ou ser. Ele só vai viver
E aí, nessa vivência, ele vai adquirir as coisas dele. Porque à medida que você coloca isso incrustado na mente de uma criança, ele começa a absorver que ele tem que ser possessivo com o que ele tem. Então, dessa forma, a mudança íntima é muito importante. Mas sem esquecer também que se faz necessário uma mudança estrutural e cultural na sociedade, já que é a partir dela que podemos incentivar o ensino do amor como princípio norteador do indivíduo e da comunidade. O Espiritismo é uma filosofia exercida através de reflexão, consequentemente, através de uma ação e de prática. Aquilo que eu falo eu tenho que praticar, aquilo que eu penso eu tenho que praticar através do Espiritismo, aquilo que eu estudo eu tenho que praticar. Então, quando a gente fala assim, você acredita em Deus? Sim. Então você segue as leis de Deus? Sim. Você perdoa o seu inimigo? Não. É o paradoxo do ser humano. Então, se faz urgente a atenção para os seguintes tópicos na cultura da masculinidade nos dias atuais, que ainda são reprimidos. Quais seriam esses tópicos? A relação com companheiras ou companheiros amorosos. É necessário. O exercício da paternidade ativa. A amizade entre homens e mulheres e LGBTs. A relação do homem com a violência. A valorização atribuída à carreira profissional. Não, gente, tem muito homem que tem uma mulher dentro de casa trabalhando e ele é o dono de casa. Ele quem arruma, ele quem cozinha. E o que que tem? Porque vem aí a posição da figura masculina no instituto familiar. E ainda, atribuição de valor do homem através das posses materiais. Estão aí tópicos da cultura masculina que precisam ter o olhar de carinho nosso, de mudança. O homem, sendo parte do problema, também é parte da solução. Mas para isso é necessário que a contribuição venha de todos, inclusive das próprias mulheres que absorveram, aceitaram e endeusaram a cultura machista por muito tempo. Então, o simples ato de não repetir discursos atrelados à famosa caixa do homem, né, que é um estudo criado através dos anos 70, criado nos anos 70, e o ato, né, de incentivar comportamentos saudáveis em todas as relações com homens, modificam aos poucos esses discursos predominantes em nossa sociedade. Gente, essa caixa do homem é um resultado de uma pesquisa, e nessa pesquisa, se você vai lá e olha para pesquisa aí, a caixa do homem, e dá uma olhadinha que vocês vão entender. As frases masculinas, machistas, estão todas lá, que tem que ser dito: homem não chora, homem não faz isso, homem não faz aquilo. É uma coisa meio que seja um ferro, seja uma coisa que não, seja um ser que não transparece sentimento, sabe? E isso é prejudicial. Nós não estamos aqui para não sentir, a gente está aqui para sentir. Então, se desejamos encontrar a felicidade e construir um mundo mais igualitário e solidário, é necessário que os homens e sua construção e sua mudança cultural estejam incluídos nessa transformação. Seja homem, seja leal, seja amável, sentimental, sensível e sem preconceitos. Isso é ser masculino. O restante é estereótipo, sem fundamento, sem utilidade. Né? Eu espero que esteja muito bem explicado a todos vocês. Eu acho que se eu falar mais aqui, eu acho que eu estou falando até em excesso. Não precisa, sem necessidade. Mas eu vou pedir para vocês curtirem a página no Facebook Espirais de Luz.
se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, porque tem palestra lá, vocês já viram todas? Estão todas atualizadas, nem precisa falar nada. Muito obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Beijos de luz.